E aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre a bronquiectasia, né? Então continuando ainda a saga das doenças obstrutivas, essa vai ser a última que a gente vai falar. Então a bronquiectasia, ela é uma doença obstrutiva, assim como as outras que a gente viu, né? Então, por exemplo, a bronquite crônica, né? No caso do DPOC, e também a asma no último vídeo, beleza? Então, quando a gente pensa na patologia da bronquiectasia, aqui eu fiz um esquema, acho que não deu pra, talvez não tenha ficado tão bom, mas imagina assim, ó. Então deixa eu colocar isso aqui pra cá. Então a gente tem lá o nosso pulmão, lá no nosso pulmão a gente tem os brônquios, né, que vão se ramificando, tá? Imagina que a gente pegou um pedacinho aqui de um bronquíolo, a gente foi, deu um zoom, é esse aqui que a gente tem. A gente foi, abriu ele no meio, tá? Então a gente tem aqui a parte do epitélio ali, das paredes de revestimento, a gente tem as paredes ali desses bronquíolos, e aqui dentro em verde a gente tem o muco ali acumulado, né? A secreção acumulada, beleza? Vou colocar como secreção. Então, basicamente, quando a gente pensa na patologia, né, da bronquiectasia, a gente vai ter uma dilatação, um processo de dilatação brônquica, tá? Então a gente tem uma dilatação irreversível dos brônquios, então eles vão ficar dilatados de forma irreversível. Isso é causado, muitas vezes, por um processo de inflamação persistente. A gente vai abordar um pouquinho do ciclo relacionado a essa patogênese. A gente tem um processo de inflamação persistente, e essa inflamação persistente faz com que a gente tenha a dilatação brônquica e também o aumento da produção de secreção, que se dá de forma crônica, beleza? E uma característica dessa secreção da bronquiectasia, né, é que ela é uma secreção muito viscosa e ela fica aderida ali, tá? Então ela é altamente viscosa. Lembra que a viscosidade e a fluidez está relacionada com a fluidez ali de uma determinada substância. Então, quanto mais viscosa, menos fluida, né? Imagina o mel. O mel, ele é viscoso. A água ela é menos viscosa, então ela é mais fluida que o mel. Então, ela fica mais viscosa e também aderida ali nas paredes brônquicas. Então, é difícil a gente mobilizar esse tipo de secreção. A gente tem que fazer várias condutas para conseguir realmente mobilizar. E esse escarro, ele também muitas vezes ele é purulento, né? Por quê? A gente vai ver que a bronquiectasia está relacionada ali com infecções, né? Então muitas vezes a gente tem um processo infeccioso junto ali que fazendo com que esse escarro ali, né, essa produção seja um pouco mais purulenta. Então a gente vai ter o exudato, beleza? Em relação à patogênese, eu fiz um esqueminha aqui para tentar simplificar. Então a gente vai ter uma espécie de ciclo relacionado com a bronquiectasia. Então a gente tem, né, um paciente que tem uma infecção inicial, então essa infecção ela pode ser tanto uma infecção viral, por um vírus, ou por uma bactéria, por exemplo, tá? Esse processo de infecção ele faz com que a gente tenha uma inflamação nessas vias. Então, todo processo infeccioso gera uma inflamação. Quando a gente tem uma inflamação, a gente vai ter um aumento na produção de secreção, então a gente começa a produzir mais secreção ou muco, né? Isso também gera danos estruturais. Então a gente viu que, por exemplo, as células de defesa, elas liberam proteases, né? Essas proteases geram danos às estruturas ali. Então a gente tem esses danos estruturais que são responsáveis pela dilatação desses brônquios, certo? E aí, quando a gente tem essas alterações, esse aumento da secreção, né, que seria o muco ali, e esse processo de dilatação, esses dois fatores fazem com que a gente tenha um ambiente mais propenso para novas infecções. Então isso deixa, né, o indivíduo com maior risco de desenvolver infecção. E aí, com maior risco de infecção, ele vai ter novas infecções, né, que vão gerar um novo processo inflamatório e vão aumentando ali esse problema, beleza? Então, muitas vezes, a bronquiectasia ela vai ser causada por conta de
infecções por repetição. Então, pacientes que têm muitas infecções ali das vias aéreas inferiores, repetitivas, vão desenvolver a bronquiectasia. Então, geralmente, ela vai iniciar em pontos específicos. Então, ela inicia em pontos específicos ou em regiões específicas onde ocorreu uma infecção. E aí, depois, a gente vai ter uma progressão, né, para outras áreas pulmonares ali. Então, inicia em um determinado lobo pulmonar, né, um determinado bronquíolo ali, uma determinada região de brônquios, e aí depois vai indo para outras, tá? Até que a gente tem um grau maior de acometimento pulmonar. Então aqui basicamente, né, o que acontece, imagina que aqui a gente tem um brônquio, né? A gente tem um processo de dilatação. Isso aqui é um bronquíolo, na verdade. A gente tem aqui um bronquíolo, tá? A gente tem aqui as paredes, essa região aqui é a região que está dilatada. Isso aqui é uma dilatação desse bronquíolo. Por que a gente tem essa dilatação? Então, a gente tem a dilatação, a gente vai ter um acúmulo de muco aqui, né, que está bem aderido nessas paredes onde ocorreu essa dilatação. Aqui a gente tem esse acúmulo de secreção, certo? E por que que a bronquiectasia ela vai ser obstrutiva, né? Por quê? Quando a gente tem uma inspiração, a gente vai ter um aumento ali do diâmetro dessas vias aéreas, certo? Desses bronquíolos. Agora, na expiração, a gente vai ter uma diminuição. Então, na expiração, a gente tem uma diminuição dessas vias. E como elas estão cheias de muco, né? Apesar de elas estarem dilatadas, elas são cheias de muco. E isso faz com que a gente tenha um processo de obstrução aqui. E aí o ar, ele não consegue passar, beleza? Por isso que é considerado também uma doença obstrutiva. Então, na expiração diminui o espaço e a secreção ela obstrui a passagem do ar, beleza? Por isso que mesmo a gente tendo uma dilatação dos brônquios, né, não fica mais fácil, né? Dos bronquíolos não fica mais fácil para o ar passar. Aqui a gente tem uns exames de imagem que a gente vai ver daqui a pouquinho. Antes vamos só ver os tipos, né, os tipos que a gente vai ter de bronquiectasia, tá? Então a gente pode ter a bronquiectasia cilíndrica. Deixa eu tirar essa imagem daqui. Depois a gente volta nela. Então a gente tem a bronquiectasia cilíndrica, onde a gente vai ter alterações parecidas com um cilindro mesmo, né? Uma dilatação. Aqui eu tô fazendo de uma forma mais para ficar fácil de entender. Então, mesmo que eu fiz ali em cima, né? A gente vai ter um acúmulo de muco aqui onde ocorrem essas dilatações. A gente pode ter sacular, né? Que parece como se fosse um saco mesmo. Na imagem dá pra gente ver algumas dessas alterações. E aqui o acúmulo de muco nesses espaços. E a gente também pode ter a varicosa, tá? Que lembra um pouco uma varize, as varizes, né? Então ela é toda cheia de ondulaçõezinhas. É mais ou menos assim. Uma dilatação aí um pouco diferente. E a gente também vai ter um acúmulo de muco. De todas essas, uma das mais complicadas para a gente fazer a mobilização dessa secreção desse muco é a varicose, né? Então essa aqui, de todas, né, das outras duas ali, essa é a mais difícil para remover, porque o muco ele fica muito aderido, né, onde a gente tem como se fossem essas voltas, né? O muco fica aderido ali e é difícil de a gente mobilizar, tá? Então nas varicoses é difícil mobilizar, difícil de remover a secreção. Bom, algumas considerações importantes em relação à bronquiectasia, né? O paciente ele pode ter também uma que a gente chama de pseudobronquiectasia, que é causado por uma infecção, então ele tem ali um processo de dilatação por uma infecção e tal, mas depois isso acaba se revertendo quando essa infecção ela passa. Ou ela pode ser também uma bronquiectasia seca, ou seja, a gente tem uma dilatação persistente, mas não vai ter produção de secreção. Então são casos mais um pouco diferentes, né, do que a gente fala de forma geral. E algumas considerações é que o paciente ele pode ter vários tipos, né? Ele não vai ter só um tipo, ele pode ter todos esses 3 tipos de forma simultânea, tá? E ele pode ter um acometimento desde brônquios até os bronquíolos terminais. Então, todas essas, nas vias aéreas inferiores até os bronquíolos terminais.
em alguns casos, pode atingir bronquíolos respiratórios, mas nunca atinge alvéolos, beleza? Então, vai ser sempre nos bronquíolos, ali no máximo, bronquíolos respiratórios. Tá? E aí, agora, vou colocar os exames de imagem. Só para a gente dar uma olhada, então, aqui a gente tem os exames de imagem. Deixa eu dar uma olhadinha mais ou menos o que a gente visualiza, né? Numa tomografia computadorizada ali numa TC, de forma bem simples mesmo. Então, a gente vai olhar aqui, a gente vai ver um processo de dilatação desses brônquios, tá? Então, se a gente dá um zoom, ó, a gente consegue ver que essas regiões mais pretinhas aqui, né? A gente tem essas regiões mais pretinhas, a gente tem como se fosse uma visualização dos brônquios mais dilatados, bronquíolos mais dilatados. Né? Então, eles estão aumentadinhos aqui. E a gente tem diferentes formatos. Né? Então, a gente tem aqui algumas alterações mais saculares, né? Que são essas que a gente viu. Uma dilatação mais sacular. A gente pode ter aqui, por exemplo, uma dilatação mais cilíndrica, que é essa da setinha. Tá? Então, na tomografia computadorizada, o que a gente vai ver são essas alterações aqui, né, nesses bronquíolos. Tá? Então, a gente tem um processo de dilatação, é como se eles estivessem mais inchados. E essa partezinha branca ao redor é por conta do muco. Tá? Então, essa partezinha preta é o bronquíolo, é preto porque é onde passa o ar, e a partezinha branca ao redor é onde a gente tem a secreção ali, beleza? Então, basicamente é isso, um videozinho curtinho, só pra gente falar sobre a bronquiectasia, né? Então, a gente viu que ela é uma doença obstrutiva, que gera dilatação irreversível dos brônquios, né? E também o acúmulo de secreção na maioria dos casos. Está relacionado com infecções repetitivas, né? E existem diferentes tipos. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que tenha te ajudado e até o próximo. Valeu!